Se você acha que durante um colapso vai atravessar o estado até a casa de campo para se reunir com seu time de airsoft, quilômetros deixam de ser distância e viram barreira. Rodovias não são rotas de fuga, são funis. E funis concentram fluxo. Fluxo concentrado gera atrito. E atrito é onde sistemas quebram primeiro. Num cenário real, você não escolhe o terreno, você acorda nele. E o seu verdadeiro time é o seu bairro. O primeiro ponto a se pensar aqui é: qual é o perfil tático do seu território? Não é sobre motivação, é sobre geografia, densidade e logística. Seu bairro define sua dependência do ambiente externo, seu tempo de resposta e organização, e sua probabilidade estatística de estabilidade e divergências. Mas agora, vamos falar então dos tipos existentes. Caçadores e coletores modernos. Casas baixas. Sem infraestrutura crítica próxima. Sem centros logísticos. Sem produção local relevante. Aqui você depende quase integralmente de abastecimento externo. Isso significa uma coisa: quando o fluxo para, você entra em modo de busca. E busca gera exposição. Esse é um cenário de sobrevivência por velocidade e logística. Quanto tempo seus estoques duram? Quanto tempo até alguém precisar sair? Quantas saídas simultâneas começam a competir pelo mesmo recurso escasso? Na história humana, sociedades de caça e coleta eram altamente móveis, mas vulneráveis à escassez localizada. A transição para a agricultura foi, essencialmente, uma estratégia de redução de incerteza. Num bairro residencial, sua prioridade estratégica é exatamente essa: reduzir a necessidade de deslocamento. Menos movimento, menos exposição, menos competição direta. Porque quando múltiplos grupos dependem de coleta externa, a pressão populacional começa a escalar. E pressão é sempre o primeiro estágio do conflito. Alta densidade, baixa produção, dependência externa total. Essa equação gera uma coisa inevitável: competição silenciosa. E competição silenciosa precede conflito aberto, que levará seu grupo ao colapso deliberado. Se você mora em um ambiente assim, sua vantagem não está em reagir melhor, está em antecipar o ciclo psicológico coletivo. Negação, estoque impulsivo, busca externa, frustração, polarização. A maioria dos bairros quebra na frustração. Quem entende isso, prepara a busca externa para durar o máximo possível. E não espere até o colapso para isto. Imprima mapas da sua região. Mapeie os perfis dos moradores e seus trabalhos. Mas atenção, para isto, não exponha seus recursos ou habilidades. A capacidade de se camuflar e parecer inofensível é pilar básico da sobrevivência. Tempo é amortecedor social. Conhecimento é controle sobre o tabuleiro. Zona rural ou semi-rural, os agricultores. Aqui existe produção. Produção significa previsibilidade. Previsibilidade significa tempo. Quem já vive no campo parte com uma vantagem estrutural. Não precisa sair imediatamente para buscar recurso básico. Mas produção também gera visibilidade. Em cenários prolongados de escassez urbana, áreas produtivas se tornam polos naturais de atração. Não por maldade, mas por necessidade. A diferença aqui não é romantização de confronto, é matemática de recurso. Se você produz,
sua responsabilidade não é apenas proteger, é estruturar cooperação regional. Produtores isolados são vulneráveis. Produtores conectados formam sistemas resilientes. A segurança deixa de ser individual e passa a ser sistêmica, pois a escassez altera comportamento, não gradualmente, bruscamente. Pessoas que cooperam em abundância competem sob incerteza, e incerteza é mais corrosiva que fome. O erro do sobrevivente iniciante é estocar só itens. O sobrevivente estratégico estoca estabilidade. Mas você pode estar se perguntando: como se estoca a estabilidade? Reduzindo dependência de informação caótica, estabelecendo microacordos prévios, criando previsibilidade mínima dentro do caos. Quem controla a narrativa interna do grupo controla pânico, e isso não pode ser ao custo de exposição extrema. E lembre-se, pânico consome mais recurso do que qualquer saque. Bairros próximos à infraestrutura crítica, os intermediários, reservatórios de água, centros logísticos, centrais de armazenamento, subestações, entroncamentos viários. Quem mora próximo à infraestrutura estratégica ocupa uma posição intermediária no ecossistema de colapso. Esses são os pastores modernos. Não necessariamente produzem, mas controlam fluxo. E fluxo é poder silencioso. Em cenários prolongados, 3 forças emergem: produção, logística, organização. Quem controla 2 desses 3 elementos define a estabilidade regional. Infraestrutura próxima permite algo que bairros puramente residenciais não conseguem: projetar reconstrução mínima de sistema. Isto é sobre ter capacidade de realizar escambo, coordenar a distribuição e focar em especialização. Colapso não elimina a economia, ele simplifica a economia. E onde há troca estruturada, há redução de violência desorganizada. Pois colapso não é explosão, é curva, com fases. Fase 1. Interrupção de fluxo. Fase 2. Desorganização comercial. Fase 3. Escassez localizada. Fase 4. Reorganização informal. Fase 5. Consolidação de polos estáveis. Se você é residencial puro, seu objetivo é sobreviver até a fase 4. Se você é produtor, seu desafio começa na fase 4. Se você é intermediário logístico, você nasce na fase 4, porque é nessa fase que surgem os primeiros mercados paralelos estruturados. E mercado estruturado reduz violência entrópica. Sempre. Imaginar fuga como plano primário. Deslocamento em massa gera gargalo. Gargalo gera imprevisibilidade. Imprevisibilidade gera risco exponencial. Sobrevivência não é cinematográfica, é estatística. A pergunta correta não é para onde eu vou, é qual é o perfil estrutural do quadrante onde eu já estou. Supermercados operam com estoque de giro curto. Postos dependem de reabastecimento contínuo. Centros urbanos funcionam em fluxo constante. Interrompa o fluxo e o relógio começa. Quem entende o perfil do próprio território ganha tempo. Quem ignora isso entra em reação. E reação constante consome energia, recurso e coesão. Em qualquer cenário de colapso prolongado, a dinâmica evolui.
Primeiro, choque. Depois, escassez. Depois, reorganização espontânea. Os grupos que prosperam não são os mais agressivos, são os mais organizados. Não é sobre atravessar o estado armado, é sobre dominar logisticamente o quarteirão onde você já está. Esse vídeo faz parte de uma série aqui no canal. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!